desse livro. Tudo sob controle. A importância atual das cartas às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse. E está baseado, conforme disse, no livro do Apocalipse. Então vamos ler os 6 primeiros versículos desse livro. Você vai acompanhar a leitura, o Levi vai fazer essa leitura para a gente, e nós vamos acompanhar a leitura desses 6 versículos primeiros, e você preste muita atenção, porque analisaremos exatamente essas qualidades. Ok? Vamos fazer isso. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor, fala-nos agora através da Tua palavra, Deus, e que nada nos impeça de assim o fazermos. Dá-nos a compreensão e abre os nossos olhos, como o hino que nós cantamos, abre os olhos do coração, abre a nossa visão, para entendermos a Tua palavra e a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos analisar nesse estudo data e contexto do livro em que foi escrito e a maneira como nós podemos entender esta situação, passando por outros aspectos relacionados ao livro. A maioria dos estudiosos tem concluído que o Apocalipse foi escrito provavelmente por volta do ano 95, Anno Domini, ou seja, depois de Cristo Jesus. Clemente de Alexandria, Eusébio, Irineu e outros historiadores da época concordam que o apóstolo retornou da ilha de Patmos após a morte de Domiciano, que ocorreu em 95 depois de Cristo. Com isso, nós temos fortes evidências de que o Apocalipse foi escrito na época do imperador romano Domiciano, que reinou entre 81 a 96 depois de Cristo Jesus. Por esse tempo, já se havia estabelecido em todo o Império Romano o chamado culto ao imperador, que exigia dos seus súditos o título de Senhor e Deus. Kyrios César, ou César é o Senhor. Quando Jesus inquiriu aos seus discípulos sobre o que diziam o povo, diziam os homens ao seu respeito, e quando Pedro responde, uns dizem que é profeta, e as definições diferentes, Pedro resume isso dizendo: tu és o Cristo, ou seja, tu és Senhor. Kyrios é um adjetivo que significa poderoso, aquele que tem o poder, que tem a força, o soberano, que tem o controle de tudo, o dono. Então esse texto sempre foi usado para indicar a soberania dos reis e o seu poder sobre os povos. Ao contrário do que alguns creem, Roma era tolerante e bastante tolerante em matéria de religião.
Não havia perseguição religiosa. Embora Roma estivesse disposta a desafiar as nações, não se dispunha a desafiar os seus deuses. Havia um medo, havia um temor muito grande aos deuses. Então, embora Roma perseguisse, subjugasse as nações, mas tinha temor aos deuses daquela nação. E quando uma nação era conquistada, os romanos traziam para a capital os seus deuses e de pronto já erigiam um altar ou um templo em homenagem a esses deuses, para que os cidadãos daquela época, daquela cidade, daquela nação conquistada, pudessem continuar adorando o seu Deus. O cidadão romano, ele podia, portanto, oferecer a qualquer Deus ou adorar a qualquer Deus que lhe aprovesse fazer, desde que também prestasse culto devido à pessoa de César, Senhor e Deus dos romanos. Então César chamava para si a divindade, ele era o dono, ele era o soberano, ele era o absoluto. Você poderia adorar qualquer Deus, adore o Deus da sua religião, tenha a sua religião sem qualquer problema, contanto que reverencie, contanto que adore, contanto que tema ao Deus César. Conquanto Roma fosse tolerante, havia uma pequena, corajosa e crescente comunidade ali que não era nada tolerante. Ao contrário, era intransigente, exigia os seus direitos. O credo da igreja primitiva era simples, firme e indiscutível: Jesus é Senhor. Para eles, só Jesus Cristo é Senhor, não há outro. E desta verdade, eles não abriam mão. Poderiam pagar com a vida, poderiam sofrer as consequências, poderiam, seja o que for que viesse contra eles, mas eles não abriam mão do fato de que Jesus é Senhor. Para muitos, a igreja hoje precisaria passar por uma perseguição para ser mais fiel ao Senhor. Você não já ouviu essa expressão? Passar por perseguição para que experimentar, porque as igrejas que passam provam sua fé. É um ledo engano isto. Se não somos fiéis em tempo de liberdade, queridos, dificilmente o seremos em tempo de perseguição. Grave isso. Se não somos fiéis em tempo de liberdade, dificilmente o seremos em tempo de perseguição. O verdadeiro valor da perseguição, ela consiste em deixar evidente a fidelidade dos fiéis e a infidelidade dos infiéis. A perseguição, ela só revela quem nós somos. É diante do sofrimento, é diante da angústia, é diante da perseguição que nós mostramos verdadeiramente quem somos. Se a nossa fé está realmente firmada no Senhor, ou se está firmada na nossa percepção, na nossa compreensão do que seja, na nossa vontade do que seja a fé cristã. E é isso que nós temos visto em nosso meio em tempos de crise. Em tempo de pandemia, em tempo de isolamento, nós estamos vendo isto. Nós estamos observando quem são aqueles que verdadeiramente confiam em Deus, que buscam fazer a sua vontade, ou seja, a vontade do Senhor, aqueles que estão dispostos a colocar a sua vida nas mãos de Deus de forma completa, não em prol de si mesmos, mas em prol de outros, compartilhando o amor de Deus, compartilhando a sua fé, transmitindo a sua esperança, a razão da esperança que há em si, que tem alegria em aproveitar toda e qualquer oportunidade para dizer: Cristo é vivo e Ele vive em mim. As igrejas promotoras de curas e milagres se viram em apuros diante dessa pandemia. Muitos dos milagreiros tiveram que clamar ao Senhor para eles mesmos não serem vencidos pelo implacável Covid-19. Eu vi um deles com a máscara na mão
e dizendo que o vírus está repreendido, está banido da pátria, está fora de qualquer cogitação e de que o vírus não ataca a ninguém, não tem nenhum problema disso, mas porque ele estava com a máscara na mão. Quer dizer, o vírus tem poder, não tem poder para destruir qualquer outro, mas tem poder para destruir a sua vida. Então muitos estão sendo provados nesse momento, a demonstrar a sua fé, a provar que verdadeiramente aquilo que pregam, aquilo que anunciam, aquilo que dizem, é aquilo que vivem. É na perseguição que nós passamos por essas experiências. E o livro do Apocalipse nos mostra isso, aquela comunidade que vivia ali. Ela se levanta e diz: nós não nos dobraremos diante dos deuses desse século, desse mundo. Nós nos dobraremos diante do Deus eterno, do Senhor dos senhores. Nosso Estado também é tolerante. Nós não temos um Estado intolerante. Você pode ter qualquer religião. Você não é perseguido por ser evangélico. Você não é perseguido por ser espírita. Você não é perseguido por ser católico. Você não é perseguido por ter a sua religião. Qualquer um pode ter a sua religião. Mas há uma exigência satânica no sistema que quer iludir o mundo e que quer escravizar as nações. É que nós temos toda a liberdade, mas contanto que nos curvemos diante do César da mentira, da corrupção, do silêncio omisso, da inércia, da negligência, do indiferentismo. Se nós assim o fizermos, não seremos perseguidos por nada. Se nós nos dobrarmos ao Deus desse século, nós não teremos sofrimento nenhum. Nós faremos o que eles querem e viveremos assim. Mas será que não tem mesmo? Será que aquele povo que se dobrava diante do imperador não tinha o sofrimento de estar banido da sua nação, de estar numa nação estranha, de estar convivendo num ambiente estranho? Não havia sofrimento? Se nós nos dobrarmos diante do sistema desse mundo, nós não vamos nos adaptar a um mundo totalmente diferente do mundo cristão e não iremos sofrer com este sistema. Então, o que Satanás nos oferece é exatamente isto. Foi o que ele fez com Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. E o diabo está dizendo para nós: vocês não precisam sofrer, vocês podem ter uma vida tranquila, contanto que me sirvam, que me adorem. Queridos, o que nos faltam hoje são cristãos como aqueles primeiros cristãos, intolerantes, comprometidos tão somente com o só Senhor, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não assumam a forma do mundo, não se conforme com esse mundo. Nós precisamos seguir o exemplo daqueles cristãos que souberam temer ao Senhor, colocar a sua vida no altar do Senhor. Roma não se agradou da posição daqueles homens e mulheres e se empenhou na tarefa de destruir o pequeno rebanho do Senhor. E é nesse contexto que é escrito o livro do Apocalipse. Contexto de muitas lutas, provações, desafios de ser fiel até a morte, de tornar-se vencedor quando tudo parecia perdido. É certo que nós temos algumas dificuldades em entender o Apocalipse, embora tenha sido escrito para mostrar as coisas que em breve irão acontecer. E muitas vezes nós questionamos como que algo para mostrar, para esclarecer o que vai acontecer, é escrito numa linguagem tão difícil de compreensão. Ray Summers, no livro Digno é o Cordeiro, ele descreve que uma das principais características da literatura apocalíptica é o emprego de símbolos. O escritor do Apocalipse viu-se face a face com a necessidade de ver o invisível, de pintar o que não se podia pintar, de expressar o indescritível.
E ele se viu diante desse desafio, como fazer? Daí nós temos as imagens, comparações, símbolos de difícil entendimento e que torna a tarefa do intérprete odierno bastante difícil e arriscada. Porque muitos interpretam o Apocalipse de forma literal e muitas interpretações são equivocadas. O simbolismo é um sistema no qual as qualidades, as ideias, os princípios e outras coisas mais parecem representados por coisas concretas. Tais símbolos têm significados para o iniciado, mas constituem uma verdadeira confusão para quem não conhece esses termos. Esses símbolos eram usados para que suas mensagens pudessem circular com segurança. Isto mostra que não se pode interpretar escritos simbólicos como se interpreta um trecho em linguagem literal, conclui Rei Samaris. Qual o propósito do livro? O livro foi escrito para revigorar a fé, para acender o zelo, firmar os pés dos peregrinos, dos cristãos da igreja da Ásia. O objetivo era revigorar a sua fé. O objetivo era acender o entusiasmo, era animar aqueles que estavam em lutas, era firmar os seus passos. O Apocalipse é uma palavra grega que significa literalmente tirar o véu, desvendar, revelar, mostrar o que está encoberto. Aí a palavra Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Porque a ideia não é obscurecer, mas revelar. Embora escrita em forma simbólica, usando símbolos, mas a ideia é esta, é ampliar, é revelar. Por trás do simbolismo, numerologia, imagens, uma doutrina fica muito evidente, a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. No tempo em que os Césares arrogavam para si a pretensão de serem os reis do mundo, Deus traz ao seu povo sofredor a mensagem animadora de que Ele está sendo o soberano de toda a terra. Há 3 perguntas que são respondidas nestes versículos que nós lemos e que você pode acompanhar na sua Bíblia, inclusive, Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 6. Nós temos 3 perguntas que são respondidas nesses primeiros versículos. Primeiro, de quem é a mensagem? E o texto é muito claro em dizer que é de Jesus, vinda da parte de Deus através de um anjo e pela mediação de João, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Uma segunda pergunta, para quem é a mensagem? E a resposta está no versículo 1 ainda, para os servos de Jesus Cristo, não apenas para João, nem para as 7 igrejas da Ásia, somente, mas para todos os servos de Jesus. A palavra doulos, usada para servo, ela significa alguém que já entregou todos os seus direitos ao Senhor e tem a vida disposta no altar do serviço e do próprio Deus. Doulos significa escravo, significa servo. E nesse texto de Apocalipse é usada com o sentido daqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, que têm a sua vida disposta no altar do Senhor e que agora não se dobram a qualquer outro Deus para servi-lo em sua vida cristã, em sua vida material, em sua vida pessoal, em sua vida particular, em sua vida familiar, não se dobra porque serve tão somente ao Senhor. Lembrando que o servo jamais ele tem vontade própria. Jamais prevalece na sua vida, no seu coração, a sua vontade. Porque o que prevalece é a vontade do seu Senhor. É Ele que manda.
E aquela pequena comunidade diz: Yesu, Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor. A terceira pergunta é: por que a mensagem foi escrita? E o texto responde: para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Para animar todo aquele que lê, que ouve as palavras e que guardam essas palavras. Então, aqueles que obedecem à voz do Senhor, que se alimentam da palavra do Senhor, que se alimentam da comunhão com o Senhor, é para mostrar a esses que estão atentos, mostrar os sinais de tudo o que estava acontecendo e que poderia acontecer. Somente aqueles que estão em sintonia com Deus, em sintonia com a sua palavra, podem ter a percepção clara do que está acontecendo ao seu redor e ter a coragem suficiente para enfrentar o inimigo, seja qual for a batalha que esteja a enfrentar. Na descrição de Cristo, nós encontramos também, quando o escritor está nessa revelação de Deus e que Jesus Cristo deu a João, João está descrevendo algumas qualidades de Cristo Jesus. Primeiro, quanto ao seu caráter, quais são essas qualidades? Primeiro, ele é a testemunha fiel. Veja isso aí no versículo 5. Significa que ele a tudo vê, e tudo quanto vê, relata com precisão. Jesus recebeu do Pai aquilo que ele revelou através do apóstolo João. Observe que Jesus recebe, e João é o instrumento de Deus. Jesus recebeu a sua palavra do próprio Deus. Nós somos João, nós somos instrumentos de Deus para transmitir essa palavra no presente século, no presente momento. Você está cumprindo a sua missão? A quantas pessoas você está revelando o amor de Deus, você está compartilhando o poder de Deus? Quantos dos seus amigos estão sendo influenciados através de você? Quantas famílias estão sendo influenciadas através da sua palavra? Você tem coragem de proclamar o amor de Deus? Você tem coragem de ser testemunha fiel do Senhor? Jesus o foi. Em segundo lugar, ele é o primogênito dentre os mortos. Nós vemos no versículo 5, ele é o primogênito dentre os mortos. A doutrina da ressurreição era de especial significado para os cristãos em uma época em que muitos perderam a vida por amor àquele que nos amou. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o soberano dos reis da terra, ainda no versículo 5. Nada foge ao seu controle. Nada sucede a nós que não tenha antes sido autorizado por Deus. E aqui convém destacar um fato especial, queridos, em nome de Jesus. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje, de certa forma, teve a autorização de Deus, teve a permissão de Deus. Se você analisar as profecias, seja no Apocalipse, seja as demais profecias, você observa que tudo está apontando para o que está acontecendo hoje. E aí você não vai ser fatalista, então eu não vou orar, não vou fazer nada, porque tudo já está previsto. Não, mas a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus que prevê esses acontecimentos, nos manda estarmos alerta, firmes, seguros, para não sermos apanhados de surpresa pelo inimigo. Ele é o soberano dos reis da terra, nada foge ao seu controle. O que esses homens estão fazendo, nada está oculto aos olhos de Deus e nada está distante da permissão de Deus. Mas só que eles terão que prestar conta de tudo isso diante do Senhor. Eles fazem o que querem, mas a palavra de Deus diz que haverá o dia da prestação de contas. Você pode fazer o que você quiser. Você pode blasfemar de Deus, você pode desobedecer a Deus, você pode negligenciar a vida cristã, você pode fazer o que você quiser. Mas saiba que haverá o dia da prestação de contas, porque o Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Tudo está sob o seu controle. Quanto ao seu compromisso conosco, qual é o compromisso do Senhor? Veja aí no versículo 5, a segunda parte, Ele nos ama.
o que nos eleva o sentimento de valor pessoal, tão negligenciado em nossos dias. Esta compreensão de que eu sou importante para o meu Deus. Deus olhou para mim, Deus me resgatou do poder, da maldição do pecado. Deus deu o seu Filho para me salvar, Ele me amou primeiro. Eu sou importante para Ele, eu amo. Eu estou nas suas mãos, eu sou importante para o meu Deus, porque Ele me amou ao ponto de se dar a si mesmo por mim. Então guarde isso no seu coração, na sua mente, você é amado do Senhor. Segundo lugar, Ele nos libertou com seu sangue, o que nos abre portas para uma sintonia com Deus. Veja Hebreus capítulo 10, você vai lendo esse capítulo, vai observar como Deus abriu essa porta de acesso aos céus, para termos comunhão com Ele. Nós somos privilegiados, povo do Deus Altíssimo. Em terceiro lugar, Ele nos constituiu reino e sacerdote, o que nos abre a porta de um novo propósito para uma nova esperança. Nós somos sacerdotes do Deus eterno. Nós não precisamos nos curvar diante de qualquer outro Deus, seja qual for. Seja Deus soberano no sentido humano, seja deuses criados pela imaginação humana, seja liberdades que nos são dadas. Nós não precisamos nos curvar diante de nada disso, porque Ele nos constituiu sacerdotes, nos constituiu reino para o seu louvor e para a sua glória. Nós somos privilegiados com o amor de Deus, com a libertação que tivemos pelo sangue de Jesus e por termos esse livre acesso ao Pai. Não é César o verdadeiro rei. Reis somos nós, que Ele comprou com seu sangue. Nos libertou do poder e da maldição do pecado, para sermos um povo todo seu, zeloso de boas obras. Um povo que não se dobra diante de qualquer outro Deus, de qualquer outra divindade, seja ela humana, seja ela criada pela imaginação humana. Mas esse povo que tão somente se dobra diante do Senhor Jesus. Kyrios Iesu, Jesus Cristo é o único Senhor. Que assim seja. E no próximo domingo, nós continuaremos com esse pano de fundo, nós estaremos então tendo em mente esta ideia. Nós estaremos estudando as cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê esta direção e essa orientação. Mais uma vez eu convido você, dobre os seus joelhos agora diante do Senhor. Sejam os seus joelhos físicos, sejam os seus joelhos espirituais, a sua alma. Dobre diante do Senhor agora e agradeça o fato do amor de Deus nos ter alcançado em Cristo Jesus. E que nada daquilo que esteja impedindo a sua paz, a sua alegria, o seu gozo, nada disto seja obstáculo para a qualidade da sua fé, do seu amor a Cristo Jesus. E saber que nós somos a igreja do Senhor, o povo escolhido de Deus. Nós somos privilegiados com a graça do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por Tua palavra, que nos alcança de maneira tão preciosa. E nesta manhã, mais uma vez, o Senhor coloca em nosso coração uma reflexão tão oportuna para enfrentarmos este mundo em crise, esse mundo de tantas ciladas do inimigo, esse mundo em que o diabo e os seus anjos estão cirandando o povo de Deus em todo o mundo, buscando atraí-los para a sua soberania, para proclamar que o sistema mundial
é o Deus em que todos se devem dobrar. Ó Deus, te louvamos porque nós temos o privilégio de nos dobrarmos diante do eterno Senhor. Que a tua graça, Pai, que o teu amor precioso nos assista. Que a tua misericórdia seja conosco. Ó Deus, repreenda toda e qualquer artimanha inimiga. Repreenda todo e qualquer sentimento negativo que, por exemplo, que por acaso esteja abatendo a nossa alma. E dá-nos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Perdoa os nossos pecados, santifica-nos para a tua glória. Nós oramos, Pai, agradecidos, no nome santo, precioso, maravilhoso e eterno de Jesus. Seja glorificado o teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do seu Santo Espírito esteja conosco, com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, passando por esses momentos de perplexidade, de lutas, de dificuldades. Mas esse povo que não se dobra diante do Senhor, seja sobre nós a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, amados.